Você já deve ter ouvido falar do filme O Segredo do Abismo, dirigido por James Cameron. Mas sabia que ele teve a ideia desse filme depois que descobriu sobre um homem que realmente conseguia respirar debaixo d'água? Que tipo de pessoa ele era e como exatamente ele conseguiu respirar em um ambiente onde peixes e moluscos nadam? Você já vai descobrir. Esse é o Infinito, e nesse episódio contarei sobre o primeiro homem do mundo que conseguia respirar debaixo d'água. O homem anfíbio existe, mas como ele aprendeu a respirar debaixo d'água? Talvez ele tenha nascido com guelras, ou seu sistema respiratório é projetado de forma diferente do de todos os humanos. Na verdade, trata-se de um fluido especial do qual o oxigênio pode ser obtido. No século passado, o cientista Johannes Kijlstra provou que os mamíferos podem respirar debaixo d'água, com a ajuda de um fluido que é bombeado para os pulmões. O sujeito recebe oxigênio diretamente do líquido e assim se torna um anfíbio. Aqui estou falando sobre respiração líquida ou ventilação líquida dos pulmões. O líquido saturado com oxigênio dissolvido permeia o sangue e o sujeito não pode se afogar. Ele conduziu os primeiros experimentos em um rato de teste. Líquido salgado especial rico em oxigênio foi bombeado para seus pulmões. Em seguida, o animal era colocado em um tanque com água, coberto com uma tampa para que não flutuasse até a superfície. Surpreendentemente, o rato literalmente se sentiu como um peixe na água. Ele nadou calmamente e não mostrou sinais de pânico. Logo após o experimento bem-sucedido, Johannes Kijlstra fez o mesmo com um cachorro. O cientista teve sucesso novamente. Finalmente, ele decidiu testar o líquido em um humano. E o primeiro voluntário foi um mergulhador de 49 anos com 20 anos de experiência em mergulho, chamado Frank Faleschke. Alguém poderia argumentar que um mergulhador tão experiente não precisa de nenhum líquido. Ele pode ficar submerso por muito tempo, prendendo a respiração. Sim, mas estamos falando sobre respirar debaixo d'água, não prender a respiração de alguém. Inicialmente, Frank só tinha fluido derramado em um dos pulmões. Quando o mergulhador relatou que se sentia bem, Kijlstra encheu o segundo pulmão de Frank e o mergulhador submergiu. 20 cientistas assistiram em choque enquanto Frank respirava calmamente debaixo d'água. Faleschke estava tão confortável que até começou a ajudar os cientistas escrevendo todos os seus sentimentos. O mergulhador passou várias horas debaixo d'água, obtendo silenciosamente o oxigênio da água por meio de pulmões cheios de um fluido especial. Assim, tecnicamente, ele se tornou a primeira pessoa do mundo a ser capaz de respirar debaixo d'água. Na verdade, as pessoas eram capazes de respirar debaixo d'água em um passado mais distante. No entanto, não se falava de nenhum líquido em pulmões. Eles usavam um equipamento especial. Se os mergulhadores modernos usam um equipamento de mergulho, nossos ancestrais usaram um sino de mergulho para vagar no fundo do mar. Também é chamado de sino molhado ou sino fechado. Esse dispositivo se parece com algo de cabeça para baixo, como um barril, um sino ou um grande balde. O sino com o mergulhador dentro seria abaixado e o mergulhador poderia respirar debaixo d'água. Mas como? O fato é que o ar de dentro tinha uma pressão igual à pressão da água ao redor. Portanto, a água não enchia completamente o sino. O mergulhador tinha uma bolsa de ar onde podia respirar. Isso os ajudou a realizar ações ativas, procurar tesouros, consertar partes subaquáticas de navios e assim por diante. Lembra de como em Piratas do Caribe Jack Sparrow e Will Turner mergulharam com um barco? Essa foi uma variação do sino de mergulho. Ok, superfluidos e sinos de mergulho são legais, mas que tal mergulhar sem nenhum equipamento? Por quanto tempo uma pessoa pode ficar embaixo d'água? A pessoa média pode durar 1, 2 ou até 3 minutos sem ar. Mas existem algumas pessoas únicas no planeta para as quais 1 minuto debaixo d'água não é nada. O mergulhador croata chamado Budimir Sobat é uma pessoa dessas. Você poderia dizer que ele é um homem anfíbio, como é evidenciado por seus recordes. Em 2018, ele estabeleceu um incrível recorde mundial, prendendo a respiração debaixo d'água por 24 minutos e 11 segundos. 24 minutos sem respirar. É muito impressionante. Pareceria impossível fazer mais. Mas esse ano, Sobat quebrou seu próprio recorde ao ficar 24 minutos e 33 segundos debaixo d'água. Mas como isso é possível? O croata tem vários pares de pulmões? Ou talvez seus pulmões sejam várias vezes maiores do que os de uma pessoa normal? Sim, seus pulmões são treinados, não há dúvida, mas o verdadeiro segredo está em outro lugar. Ao mergulhar por um longo período de tempo, Sobat usa a técnica da apneia estética. Primeiro, o croata respira oxigênio puro, saturando seu sangue o máximo possível, e depois mergulha na água e fica praticamente imóvel, prendendo a respiração. Essa técnica permite que você prenda a respiração por muito mais tempo do que o normal, mas também é perigosa. Quanto mais intensa e mais longa essa hiperventilação for realizada, pior será a falta de oxigênio durante a subida.
Além disso, uma pessoa despreparada pode facilmente perder a consciência durante a hiperventilação. Portanto, esse método não deve ser repetido. Os recordes de Budimir Sobat podem facilmente impressionar qualquer pessoa, mas os aborígenes da tribo Bajau provavelmente não ficarão entusiasmados com esse croata. Esse povo tribal vive no sudeste da Ásia. Eles praticamente vivem na água. O povo Bajau adora a água e é capaz de permanecer debaixo dela por um longo período de tempo, muito mais do que uma pessoa comum, e sem usar técnicas de apneia como Sobat. Os cientistas calcularam que os nativos do Bajau são capazes de prender a respiração por 10 a 15 minutos, o que os torna praticamente anfíbios. Mas como eles fazem isso? Como eles conseguem respirar tão incrivelmente e ficar debaixo d'água por tanto tempo? Os pesquisadores chegaram a uma conclusão em comum. Os nativos da tribo têm um baço dilatado. Mas o que isso tem a ver com o baço, e não com os pulmões? Curiosamente, os cientistas acreditam que o tamanho do baço tem uma relação direta com a capacidade de prender a respiração. Quanto maior ele for, mais sangue rico em oxigênio o corpo receberá enquanto está debaixo d'água. No entanto, esse princípio só funciona embaixo d'água, ou em áreas de alta pressão. Portanto, em terra, os aborígenes do Bajau não conseguem prender a respiração por 15 minutos. Mas eles não precisam, a água é o seu elemento. Em algumas fontes, os Bajau são às vezes chamados de ciganos do mar, porque vivem na costa e na água e passam muito mais tempo debaixo d'água. Dá pra dizer que eles literalmente vivem na água. Mas se todo mundo pudesse viver na água, e se todos pudéssemos respirar livremente debaixo da água, como o mundo mudaria? E o que seria de nós? Fique ligado para saber as respostas a essas perguntas e imagine-se como um anfíbio de verdade. Então vamos imaginar que aprendemos a respirar debaixo d'água. Por exemplo, obtemos guelras ou aprendemos a extrair oxigênio da água de alguma outra forma. Não importa, o importante é que agora podemos viver debaixo da água. Sem entrar em detalhes, parece algo legal, mas há muitas desvantagens nessa vida. Em primeiro lugar, não se esqueça da hipotermia. Essa é uma condição em que a temperatura corporal cai abaixo dos 35 graus Celsius. Pode parecer estranho, mas você pode congelar, mesmo em um mar muito quente. O corpo humano começa a esfriar demais se estiver na água com uma temperatura abaixo de 33,3 graus por muito tempo. Portanto, não será seguro nem mesmo nas águas equatoriais, muito menos nos mares e oceanos mais frios. Uma roupa de mergulho grossa pode nos salvar, mas existem problemas suficientes além da hipotermia. A mobilidade vai ser difícil na água, porque nós não temos barbatanas. Mesmo distâncias curtas serão percorridas por muito tempo. Não é muito confortável. Nossa visão também não é adaptada à água. Sim, podemos respirar, mas quase não podemos ver nada debaixo d'água, exceto silhuetas borradas e turbidez. Esse problema pode ser resolvido com a ajuda de óculos especiais. Como resultado, para viver debaixo d'água com mais ou menos conforto, você precisa de roupa de neoprene, nadadeiras e óculos de proteção. Em resumo, não é para fashionistas. Falar também deve ser esquecido. Mesmo que possamos respirar debaixo d'água, não seremos capazes de nos comunicarmos por voz. Teríamos que aprender a linguagem de sinais ou nos comunicar com aparelhos eletrônicos à prova d'água. Todos os outros aparelhos são inúteis debaixo d'água. Por fim, não seremos capazes de comer adequadamente debaixo d'água. Portanto, temos que esperar que nosso corpo se reajuste evolutivamente ou subiremos à superfície em busca de comida. Mas há também vantagens. Não teremos que nos preocupar em cair, porque a gravidade funciona de outra maneira lá. Além disso, seríamos capazes de criar um bom transporte subaquático. Outro detalhe importante é que se vivêssemos debaixo d'água e pudéssemos respirar livremente, finalmente seríamos capazes de entender como é a vida das criaturas marinhas e como elas vivem mal no oceano poluído pelo lixo. Nesse caso, começaríamos a limpar as águas, tirar o plástico e outros detritos em grande escala. O oceano ficaria mais limpo e perceberíamos o quão mal a humanidade agiu ao usar o oceano como um enorme lixão. Quem sabe, nós ou nossos filhos nos movamos sob a água nas próximas décadas. Comecemos a construir cidades submarinas completas e vivamos em pé de igualdade com os peixes. Isso é tudo, pessoal. Você gostaria de respirar debaixo d'água? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.